Seja bem-vindos ao canal Um Globo de Histórias, a mais uma emocionante história. Saí de casa numa manhã qualquer, sem fazer muito barulho. Peguei as chaves, a carteira, e deixei o bilhete que escrevi na noite anterior sobre a mesa da cozinha. Não sabia se ela já estava acordada ou ainda dormindo, mas não quis conferir. Estava decidido. A verdade é que não aguentava mais. Viver com ela tinha se tornado insuportável. Cada conversa virava discussão, e cada dia era uma nova batalha. Ela sempre foi mandona, desde o começo, mas nos últimos tempos, parecia que nada do que eu fazia era suficiente. Cada erro meu, por menor que fosse, era motivo para gritos e broncas. Eu sabia que ela tinha um gênio difícil, mas não esperava que a situação chegasse a esse ponto. Nos primeiros anos, eu tentava justificar o comportamento dela. Pensava que era o estresse, a pressão do trabalho, as preocupações do dia a dia. Mas, aos poucos, fui percebendo que ela não estava disposta a mudar. Eu tentava ser paciente, tentava entender o lado dela, mas era sempre a mesma coisa: se ela mandava, eu obedecia. E se eu não obedecesse, pagava o preço. Os nossos filhos viam tudo isso. Eu podia sentir o impacto nas pequenas coisas, a forma como eles hesitavam antes de falar, o medo que tinham de cometer qualquer erro. E eu sabia que isso não estava certo. Eu sabia que estava falhando com eles ao permitir que essa situação continuasse, mas estava preso em um ciclo que parecia não ter fim. Quando decidi sair, não foi de uma hora para outra. Passei meses pensando, planejando. Falei com um advogado, arrumei um lugar para ficar, e preparei as crianças da melhor forma possível. Sabia que seria difícil para elas, mas também sabia que continuar naquela casa, naquela situação, seria ainda pior. O bilhete que deixei não tinha muitas palavras. Não queria prolongar as coisas mais do que o necessário. Escrevi que precisava de espaço, que não estava mais feliz, e que achava que essa era a melhor decisão para todos. Não mencionei as brigas, as ofensas, nem a forma como ela me fazia sentir. Não achei que valia a pena reabrir essas feridas. Eu sabia que ela ficaria furiosa quando lesse. Ela sempre foi orgulhosa, nunca admitiu que estava errada. Provavelmente, pensaria que eu estava fugindo, que era um covarde. E talvez ela estivesse certa. Talvez eu fosse mesmo um covarde, mas não podia continuar vivendo daquele jeito. Agora, aqui fora, longe daquela casa, sinto um alívio misturado com culpa. Sei que fiz o que precisava ser feito, mas ainda assim, não consigo evitar a sensação de que deixei minha família para trás. Que, de alguma forma, falhei como pai, como marido. Eu não sei o que o futuro reserva para nós, mas sei que não poderia continuar como estava. Eu tinha que sair, mesmo que isso significasse começar do zero. Os primeiros dias longe de casa foram estranhos. Acordava cedo, mas não havia café na mesa, nem os sons das crianças correndo pela casa. Tudo estava quieto, silencioso demais. Tentei ocupar a mente com o trabalho, mas era difícil me concentrar. As memórias invadiam minha cabeça a todo momento. Liguei para os meus filhos quase todos os dias. As conversas eram curtas, eles não sabiam o que dizer e eu não sabia como explicar o que estava acontecendo. No fundo, eu só queria ouvir as vozes deles, garantir que estavam bem. Sentia a falta deles mais do que imaginava. Mas sabia que, se voltasse agora, tudo voltaria a ser como antes, e eu não estava pronto para isso. Ela também ligou. No começo, não atendi. Não sabia o que dizer. O que se fala depois de uma separação assim? Mas depois de algumas tentativas, decidi encarar. Ela estava calma, o que me surpreendeu. Pensei que começaria a gritar, a me acusar de abandono, mas não foi o que aconteceu. Ela perguntou se eu estava bem, como se estivesse tentando entender o que se passava na minha cabeça. A conversa foi curta, mais formal do que qualquer outra que já tivemos. Ela queria saber dos planos, como iríamos organizar as visitas das crianças, as questões financeiras.
Era difícil acreditar que estava falando com a mesma pessoa que, semanas atrás, berrava na minha cara por qualquer motivo. Talvez ela estivesse tentando manter o controle, talvez estivesse cansada de brigar tanto quanto eu. Os dias se arrastaram, e a vida seguiu seu curso. Arrumei um novo apartamento, um lugar pequeno, mas confortável. Comecei a criar uma rotina para me manter ocupado, mas a sensação de vazio não passava. Estar longe deles era doloroso, mas sabia que era necessário. Um dia, enquanto estava no mercado, encontrei uma amiga em comum. Ela me olhou com um misto de surpresa e pena. Falamos rapidamente, e ela comentou que minha ex estava mudada, mais quieta. Disse que talvez essa separação tivesse sido um choque para ela, algo que a fez repensar as coisas. Eu não sabia como reagir a isso. Por um lado, queria acreditar que havia alguma chance de mudança, de reconciliação. Por outro, o medo de voltar ao mesmo inferno de antes me fazia hesitar. O tempo foi passando, e as visitas com as crianças se tornaram mais frequentes. Eles pareciam estar se ajustando, embora eu percebesse que ainda estavam confusos. Eu tentava ser o mais presente possível, mas sabia que não era o mesmo que estar lá todos os dias. Um dia, depois de deixar as crianças de volta na casa dela, ela me chamou para conversar. Disse que estava pensando muito, que entendia por que eu tinha saído. Admitiu que, talvez, tivesse sido dura demais, controladora demais. Foi a primeira vez que ouvi algo assim da boca dela. Ficamos ali, sentados na cozinha, falando sobre o que deu errado. Era estranho ter essa conversa depois de tudo o que aconteceu, mas ao mesmo tempo, parecia necessário. Ela disse que queria mudar, que estava disposta a tentar novamente, mas de um jeito diferente. Eu queria acreditar nela, mas algo dentro de mim ainda resistia. Ela me olhou nos olhos quando disse aquilo, e pela primeira vez em muito tempo, vi algo diferente ali. Não era só arrependimento, era desespero. Ela queria consertar as coisas, mas sabia que talvez fosse tarde demais. Eu podia ver que ela estava segurando as lágrimas, algo que raramente fazia. Sempre foi a forte, a inabalável, mas naquele momento, ela parecia quebrada. Enquanto ela falava, uma parte de mim queria ceder, queria voltar para casa e tentar de novo. Mas outra parte, uma parte que eu não podia ignorar, estava cheia de ressentimento. Tudo o que passamos, as brigas, os gritos, as noites em que eu mal conseguia dormir, tudo isso ainda estava fresco na minha mente. Como eu poderia confiar que seria diferente dessa vez? Como poderia voltar para o mesmo lugar onde eu havia me sentido tão pequeno? Ela continuou, agora falando mais rápido, como se temesse que eu fosse sair correndo a qualquer momento. Disse que estava vendo um terapeuta, que estava tentando entender por que era tão dura comigo, por que sentia a necessidade de controlar tudo ao nosso redor. Falou sobre a infância difícil, sobre como aprendeu a se proteger mandando nas pessoas ao seu redor, para não ser mandada. Era algo que eu já sabia, mas ouvir dela, daquela forma, era diferente. Mas havia algo que ela não entendia, ou talvez não quisesse entender. Não era só o que ela fazia ou dizia, era como aquilo me fazia sentir. Eu me sentia esmagado, apagado, como se minha opinião não importasse, como se eu fosse um simples espectador na minha própria vida. Ela estava pedindo uma segunda chance, mas e quanto às feridas que ela deixou em mim? Feridas que, mesmo com todo o esforço do mundo, eu não sabia se conseguiriam cicatrizar. Eu sei que te machuquei, ela disse, agora chorando abertamente. Mas eu estou disposta a fazer o que for preciso para te ter de volta. Eu não posso perder você. Não posso. As palavras dela ecoavam na minha cabeça, misturando-se com todas as vezes em que ela gritou que eu era um fracasso, que nunca fazia nada certo. Era como se duas versões dela estivessem lutando dentro de mim, a mulher que amei e a mulher que me destruiu aos poucos. E eu estava ali, no meio disso tudo, sem saber qual delas era a verdadeira. Eu não sei se consigo, respondi, minha voz saindo mais fraca do que eu esperava. Eu queria ser forte, queria manter a distância que consegui criar, mas ver ela assim,
tão vulnerável, me desarmava. Ela estendeu a mão, tocando meu braço suavemente, algo que há muito tempo não fazia. O toque era familiar, mas ao mesmo tempo estranho, como se pertencesse a outra vida. Por favor, me dê essa chance. Só uma chance de mostrar que posso mudar, ela implorou. Eu fiquei em silêncio por um longo tempo, tentando encontrar as palavras certas, mas nada parecia suficiente. Eu sabia que, qualquer que fosse minha resposta, ela mudaria tudo. Se eu dissesse sim, estaria abrindo a porta para toda a dor voltar. Se dissesse não, estaria destruindo qualquer possibilidade de reconciliação, de reconstruir o que perdemos. Finalmente, respirei fundo e olhei nos olhos dela. Vi uma mistura de esperança e medo, algo que refletia o que eu sentia por dentro. Eu preciso de tempo, eu disse. Não posso prometer nada agora, mas é preciso de tempo para pensar. Ela assentiu, enxugando as lágrimas com as costas da mão. Não insistiu, não pressionou. Talvez, pela primeira vez em anos, ela me deu o espaço que eu precisava. Saí da casa dela com o coração pesado, como se tivesse carregando o peso de todas as decisões que precisaria tomar. Eu sabia que nada seria simples a partir daqui. Havia tanto em jogo, tanto a perder e, talvez, algo a ganhar. Mas a verdade é que eu não sabia se estava pronto para enfrentar tudo isso novamente. Deixei a casa dela sentindo que havia deixado uma parte de mim para trás. O peso da decisão ainda me esmagava, mas eu sabia que não podia continuar vivendo com aquela incerteza. Os dias que se seguiram foram solitários, e o vazio parecia crescer a cada segundo. Tentei me concentrar nas crianças, no trabalho, em qualquer coisa que me mantivesse longe dos pensamentos que me atormentavam. Mas a verdade é que eu estava dividido. Por mais que eu quisesse seguir em frente, algo dentro de mim ainda se agarrava ao que tínhamos. Às vezes, me pegava imaginando se seria possível começar de novo, se ela realmente poderia mudar, se nós poderíamos ser felizes novamente. E outras vezes, a lembrança da dor, do controle, das palavras afiadas, me fazia questionar se valeria a pena arriscar. Os dias viraram semanas, e finalmente, ela me ligou de novo. A voz dela estava mais calma, resignada. Ela disse que estava disposta a aceitar minha decisão, qualquer que fosse, mas precisava saber o que eu tinha decidido. Eu sabia que ela estava tentando ser forte, mas também sabia que aquela ligação era o último fio de esperança que ela segurava. Eu respirei fundo, fechando os olhos por um momento antes de responder. Sabia que essa era a hora da verdade, a hora de enfrentar tudo o que estava guardado dentro de mim. Eu pensei muito sobre o que você disse, comecei, sentindo minha garganta apertar. E sei que você está tentando mudar, que está disposta a fazer isso funcionar. Mas, e eu não posso voltar. Não agora. Talvez nunca. O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor. Por um instante, pensei que ela tivesse desligado. Mas então ouvi a respiração dela, pesada, como se estivesse lutando para manter a calma. Eu entendo, ela respondeu, sua voz trêmula. Eu entendo. Era a primeira vez que ela não discutia, não tentava me convencer do contrário. E isso só tornava tudo mais doloroso. Porque eu sabia que, apesar de tudo, ainda havia amor entre nós, um amor que, infelizmente, não era suficiente para pagar tudo o que vivemos. Eu vou estar aqui para as crianças, sempre, continuei, tentando manter a voz firme. Mas eu não posso voltar a ser o que éramos. Eu preciso seguir em frente, e você também. Ela não disse mais nada. Apenas se despediu, de um jeito que parecia definitivo. Quando a ligação terminou, senti um alívio misturado com tristeza. Eu tinha feito o que precisava ser feito, mas sabia que o caminho à frente seria difícil, tanto para mim quanto para ela. Os meses passaram, e a vida seguiu seu curso. As visitas com as crianças se tornaram mais rotineiras, e aos poucos, fui me adaptando à nova realidade. Não foi fácil, mas cada dia que passava, sentia que estava reconstruindo uma parte de mim que havia sido destruída. Quanto a ela, eu não sei como ela está lidando com tudo isso.
Talvez tenha encontrado um jeito de seguir em frente, de curar as feridas que eu não podia mais curar. Talvez, no futuro, possamos ser amigos, ou pelo menos, encontrar um meio-termo que funcione para todos nós. Mas por agora, eu sei que fiz a escolha certa. E enquanto o tempo passa, vou aprendendo a viver com as cicatrizes, sabendo que, embora a jornada tenha sido difícil, ela me trouxe para um lugar onde posso finalmente respirar, onde posso finalmente ser eu mesmo. E assim termina a história até no próximo vídeo.